Glória a Deus. O Senhor é bom, sua fidelidade dura para sempre, para sempre. Muito bom estar na casa do Senhor. Eu cheguei na igreja, essa é coisa de pastor mesmo. A gente fica pensando, fulano por que não veio? Por que esse fulano não apareceu? Aí o Senhor do nada me fez lembrar de uma frase que eu ouvi quando nós estávamos em Jerusalém, há alguns anos atrás. E aqui diz a respeito de Jerusalém. Não é você que escolhe Jerusalém. Jerusalém é que te chama e que te escolhe. Por quê? Porque eu acredito que hoje Deus deu uma selecionada para receber esta palavra. Abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, em seu capítulo de número 5. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, em seu capítulo 5, nós vamos ler somente um versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Aleluia! Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, aprenda dor, decide e faz. O sol se
esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E como o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora ele é por chora e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, orgulho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando o destino de uma luta decreta, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, abre algo, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E como o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora ele pega por choque, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você, e luta por você. Aleluia! Aplauda esse Deus poderoso. Embaixo de terra, de aço. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Hoje, como nossa irmã cooperadora Radassa Franco Costa, eu serei bastante didático. Eu acredito que quando você precisa ir ao médico, você não tem como ficar com a boca fechada. Você vai ter que abrir a boca para dizer para ele qual o motivo que você está no consultório dele. Mesmo que seja uma dor no dedão do pé, você vai ter que abrir a boca e dizer: estou com dor no dedão do pé. Da mesma forma, se você consultar um psicólogo, mesmo que ele não fale nada, fique calado e só fazendo anotações, você não pode ficar calado, você vai ter que abrir a boca, vai ter que falar, vai ter que abrir o coração. O mesmo acontece se você precisa de um advogado para uma demanda jurídica, seja ela de que natureza for. Você não pode ficar de boca fechada. Você vai ter que abrir a sua boca, abrir o seu coração e falar o que você precisa. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu acho inconcebível, impossível você estar diante do médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, advogado dos advogados e manter a sua boca fechada. Abra a sua boca, abra o seu coração. Por isso que o Senhor diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Ele está aqui esta noite em nome do Senhor Jesus. Temos lido um texto nesta noite da Epístola Geral de Pedro, onde Pedro dá uma recomendação a cada um de nós. Eu quero colocar já dentro desta minha singela mensagem, e ele é o seguinte: vacina contra a ansiedade. Vacina contra a ansiedade. Pastor, por que não é injeção? Porque injeção é para tratamento para quem já está. A vacina é preventiva. Então, se você tiver, vai ser uma injeção. Se você ainda não tem, eu espero que não tenha, você vai ser vacinado essa noite para que nunca a ansiedade te pegue. O texto inicia dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando, você sabe tanto quanto eu que é uma conjugação verbal, um gerúndio radical do verbo lançar.
E o que é lançar? Na nossa língua portuguesa, existem pelo menos 23 definições do que é lançar. Não vou falar das 23, não vou cansar a sua beleza, mas eu quero falar rapidamente de 9. O que é lançar, pastor? Lançar é extravasar, expelir, colocar para fora. Lançar também é dar início, apresentar, propor. Lançar também é atirar, arremessar, jogar com força. E é nesse sentido que eu quero falar nessa noite. O que é lançar? Atirar, arremessar, jogar com força. É interessante que o apóstolo Pedro, quando escreveu a sua carta, naquilo que conhecemos como grego koiné, grego que foi escrito no Novo Testamento, ele usou uma palavra chamada equibalo, porque diferente da língua portuguesa, tão rica e variada, com 23 significados diferentes, no grego koiné só existem 2 tipos de lançar: o lançar bailo e o lançar equibailo. Qual a diferença, pastor? Lançar bailo é lançar na horizontal. Eu lanço sobre uma pessoa, eu lanço sobre um médico, eu lanço sobre um psicólogo, eu lanço sobre um advogado, eu lanço na horizontal. Mas o que Pedro falou não é baile, ele falou equibailo. Equibailo, que significa lançar para cima. Tem gente que já entendeu. Lançar para cima, jogar para o alto, atirar em direção ao alto, lançar sobre toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Da pergunta que eu quero fazer para você essa noite: já lançou? Diga para o seu irmão: já lançou? Ele diz que nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade. Pastor, o que é ansiedade? A ansiedade é um estado emocional angustiante que causa alterações na respiração, no batimento cardíaco, taquicardia, aquela sensação que o coração quer sair do peito, sair pela boca. Isto é ansiedade. No século XXI, pós-modernidade, não está tentando falar isso só para o pastor Felipe me repetir depois. Há uma confusão muito grande, e tem gente que acha que ansiedade é depressão. Tem gente que confunde ansiedade com estresse, mas são 3 coisas diferentes. Fácil de você entender com essa explicação. Qual a explicação, pastor? O que é depressão? Depressão é o excesso do ontem. Vou repetir: depressão é excesso de ontem. A pessoa não consegue se desvincular do ontem. É a culpa pelo passado. O que aconteceu? Por que eu não fiz desse jeito? Por que eu não fiz daquele outro? Por que a pessoa respondeu assim? A pessoa fica presa ao passado e ela entra num estado depressivo. É excesso de ontem na sua mente. Pastor, o que é estresse? Estresse é excesso de hoje. Repita comigo: estresse é excesso de hoje. Sabe o que é o excesso de hoje? Pressa, afobação. A pessoa tem coragem de orar e dizer: Deus,
me dá um dia de 72 horas para resolver as minhas coisas, ele não vai te dar, sabe? Não para, muita agitação, isso é estresse, excesso de hoje, excesso de hoje. E aí muitas vezes nós não conseguimos vencer isso, a pressa, a pressão. E a ansiedade, pastor? A ansiedade é o excesso de amanhã. Será que vai dar certo? Será que alguém vai conseguir comprar? Será que vai vir aqui no depósito? Será que o patrão vai dar um aumento? Será que isso vai acontecer? Será que o governo cai? Será que agora faz? Será que agora reserva? Preocupado excessivamente com o amanhã, excesso de amanhã. E Deus manda aqui me dizer: lança essa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. O psicoterapeuta, o psicólogo, doutor Augusto Cury, que até 2015 tinha o orgulho de dizer a planos pulmões que era o maior ateu do mundo. Em 2015, ele decide fazer uma pesquisa profunda para escrever um livro. Ele já tinha escrito 31 livros. Agora ele vai escrever o próximo livro. Ele tem que fazer uma pesquisa e ele queria falar da inteligência da liderança. E ele começa a fazer pesquisas, até que algumas coisas lhe chamou a atenção a respeito de um certo personagem da história chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele passou quase um ano pesquisando. Ele diz que ele tirou um ano sabático pelas coisas tão interessantes que ele foi pesquisando e se aprofundando sobre a mente de Cristo. Quando ele lançou o livro A Inteligência Emocional de Cristo, seguido por Mestre dos Mestres e o homem mais inteligente da história, 3 livros, ele já estava convertido ao cristianismo. Hoje ele congrega na Igreja Batista do Morumbi, dá palestras no mundo inteiro, e até 2015 ele tinha escrito 31 livros e vendido nos 31 25 milhões de exemplares. É um grande vendedor de livro. Mas com esse livro que ele escreveu a respeito de Jesus, que o converteu, ele já vendeu 32 milhões de cópias. Até 2024, não computando 25 e 26. E por que o senhor está falando do Dr. Augusto Cury? Porque no livro A Inteligência Emocional do Cristo, ele vai ensinar o seguinte: não existe espaço na mente humana para a ansiedade e para a fé. Ou é uma, ou é outra. Se a ansiedade entra, a fé sai. Mas se a fé entra, a ansiedade sai. Eu quero lhe dizer, meu irmão, século XXI, pós-modernidade, problema após problema. Ou você é dominado pela fé, ou a ansiedade vai te dominar. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que a fé vai tomar conta da sua vida, da sua mente, do seu coração, e isso vai afastar toda a ansiedade da sua vida. E por que eu comecei dizendo que você não pode ficar de boca fechada num culto como esse? Por que, pastor? Porque quando você abre a boca, você está evidenciando a sua fé. Como assim, pastor? Você está evidenciando a sua fé. E sabe quem sabe disso? O inimigo das nossas almas, que de todo não tem nada. E ele sabe que se você abrir a boca, você está evidenciando a sua fé. Ele coloca na sua mente, fala na sua orelha, quer entrar no seu coração e dizer: fica quieto, fala nada não, fica quietinho.
Mas o Espírito Santo, que quer controlar a tua vida, que é o Senhor da tua alma, está te dizendo: abre a tua boca. Ele ensina a sua fé. Quando você não importa quem esteja pregando, o que está acontecendo no culto, e quando você abre a boca, dá glória, aleluia, amém, glória a Deus, o Senhor é bom. Sabe o que está acontecendo? Você está dizendo: Senhor, está difícil, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu sou pequeno, mas eu sei e creio que tu és grande. Eu não posso, mas eu creio que tu podes todas as coisas. Senhor, para mim é impossível, mas eu creio que não existe impossível para ti. E eu creio pela fé e entrego nas tuas mãos. Só quando você abre a boca e começa a glorificar, a sua fé se evidencia, e isso acontece na sua vida. Agora me bendiga o nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso de número 6, texto conhecido de nós outros. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus através de uma ferramenta. Eu acho tremendo, porque Deus tem muitas formas de falar conosco. Muitas formas. Profecia pregada, através da palavra, Deus fala conosco. Através da profecia revelada, alguém profetiza, revela, o profeta chega, é uma forma de falar conosco. Através das Bíblias, dom de visão, dom de interpretação, palavra de sabedoria. A natureza, uma criança, como Deus tem forma de falar conosco, e Ele fala da forma que Ele quiser. Porém, Ele deixou uma ferramenta para nós falarmos com Ele. E é a oração. Ferramenta poderosa. Por isso Paulo diz: sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, através da oração, da súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração, da súplica, com ações de graças. Ferramenta poderosa. Isso se chama oração da fé. O que Paulo está dizendo? Eu vou orar, vou suplicando, e eu já vou agradecendo. Isso é oração da fé. Você está orando, está difícil, está dificultado, está tudo fechado, o problema está aí, a doença se manifestou, mas você está orando e já agradecendo. Por isso que ele diz: com ação de graça. Você ora e já agradece. Por quê? É pela fé. Senhor, eu estou pedindo, mas eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu já estou vendo pelos olhos da fé aquilo que eu estou clamando, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou suplicando. E isto é uma ferramenta poderosa. E Paulo diz: usa a ferramenta e não anda ansioso. Diga para o seu irmão: irmão, ou você vai andar ansioso, ou você vai usar a ferramenta da oração e da súplica. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 15 que um dia Deus se dirige até Abraão. Capítulo 15, verso 1. E Deus diz a Abraão: Abraão,
do seu grandíssimo galardão. Abraão tinha um desejo no coração. E qual é o desejo no coração de Abraão? Ser pai. Ele tinha esse desejo. Quando o Senhor se apresenta para ele, ele diz: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Quando Abraão ouviu o galardão, galardão é presente, galardão é recompensa. Por isso Abraão se dirige ao Senhor e diz: Senhor, o que hás de me dar? Ele estava pensando no galardão. O que hás de me dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa vai ter que ser o Damasceno da minha serra. Abraão aproveitou a oportunidade, abriu a sua boca, abriu o seu coração, demonstrou para o Senhor qual o desejo, e a resposta do Senhor foi: Abraão, não vai ser o teu servo que será o teu herdeiro. Aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Aí Abraão pede prova para Deus, né? E Deus diz: a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que Deus o tirou para fora. Se tirou para fora, ele estava dentro da tenda, porque existem algumas lonas que querem barrar a nossa visão, a nossa fé, a nossa esperança. Então Deus sai debaixo da lona, sai debaixo da tenda e olha para os céus, veja as estrelas. Se você consegue contar, se você conseguir contar, é assim que vai ser a sua descendência. Abraão fica contente, fica feliz. A Bíblia não diz exatamente isso, mas eu fico imaginando Abraão indo até Sara e dizendo: Sara, o Senhor me apareceu em visão. Ó, o Senhor falou comigo e eu falei com ele. E ele me disse que eu vou gerar. Eu vou ter um filho das minhas entranhas. E eu creio que se Deus falou, ele não é homem para filho, nem filho do homem para receber. Abraão tinha 75 anos, Sara 65, e já era estéril desde a sua mocidade. Mas Abraão pensou: promessa de Deus não tem dado, não. Agora, irmão, Deus já tinha promessa de Deus, não tem idade, não, tá? Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A idade não importa, Ele faz do jeito que Ele quer. Abraão feliz, confiante em Deus, confiante na promessa, e de repente Sara, que ouviu o que Abraão disse para ela, foi tomada de uma ansiedade, porque quando a ansiedade toma conta do ser humano, ele toma decisões precipitadas, enfia o pé pelas mãos. E Sara foi por dedução: quem vai gerar é ele, não sou eu, então ele não vai gerar comigo. E ela vai e faz uma proposta para Abraão: Abraão, toma a nossa serva egípcia Agar, porque eu vou ter filho através dela. E a Bíblia diz que Abraão deu ouvido a Sara. Sabe o que aconteceu? Agar engravidou, Agar teve um bebê, e a Bíblia diz que Sara foi desprezada, e que agora Abraão andava com Agar para lá e para cá. Às vezes você acha, mas isso é traição. Não é isso. A expressão que a Bíblia quer usar é aquilo que a visão de Sara tinha. A visão de Sara tinha uma visão que agora ela estava em segundo plano, e que Abraão só queria saber de Agar e da criança. E na realidade o que Abraão fazia é aquilo que qualquer pai de primeira viagem faz: dar uma atenção redobrada à mãe, uma atenção redobrada ao filho. Afinal de contas, com a idade que ele tinha, quase 100 anos, 75 anos, ele era pai de primeira viagem. Imagina, na idade de ser avô, sendo pai pela primeira vez. E aí você vê a visão de Sara, como que ficou. Abraão está me desprezando.
E eu gostaria de perguntar para a sala: não era melhor esperar em Deus? Não era melhor abaixar os olhos? Deus prometeu? Quem fez a promessa foi Ele. Ele não mente, e se prometeu vai cumprir. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. E Ele sabe o momento certo de cumprir a promessa. Pastor, por que às vezes demora? Demora porque Deus quer ser glorificado. E Deus quer que a bênção seja bênção na sua vida hoje, amanhã e depois da manhã. O Paulo, o Senhor de Provérbios, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então eu entendo que a demora não é porque Deus tem que preparar a bênção. A demora é porque Deus tem que preparar o meu e o teu coração para receber. Porque se vier no tempo errado, vai virar maldição. Vai empobrecer ao invés de enriquecer. Então, se você lançou, deixa na mão dele. Deixa eu pegar, deixa a mão. Irmão, você lançou? Deixa lá na mão dele. Pastor, mas está demorando. É porque tem gente que lança e pega de volta. Aqui não tem, você sabe que aqui não tem. Só lá. Na igreja da minha sogra. Crente que vem, ora, oração, pastor Cidinha, vem aqui, amigo pastor, ora, pastor Felipe, ora por mim. Lança o problema na mão de Deus, mas começa a descer a escada, já vai lá e quer pegar de volta. Deixa eu falar uma coisa: se era para você resolver, por que você lançou na mão de Deus? Se você tinha capacidade de resolver, por que você incomodou Deus? Mas já que você lançou, sossega o facho, acalma a tua alma, descansa o teu coração. Deus vai cumprir na sua vida. E se você crê, aplauda e bendiga o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sermão da montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus estava no Monte Taba, próximo a Cafarnaum. Ele reúne os seus discípulos mais chegados, daqui a pouco se ajuda uma grande multidão, e ele vai proferir o seu mais extenso, profundo e conhecido sermão, chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, dividido em 3 capítulos e em 6 partes. 2 partes do capítulo 5, 2 partes do capítulo 6, 2 partes no capítulo 7. E quando chega no capítulo 6, na 4ª parte, na parte D do capítulo 6, na 4ª parte, Jesus diz assim: não andeis ansiosos, versículo 25, pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Nessa parte do seu sermão, Jesus estava falando sobre a solicitude de vida, ou seja, a ansiedade para ganhar a vida. E ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Aí no verso 26 do capítulo 6 ele diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, no entanto, eu cuido de cada uma delas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você não vai ver a ave do céu pegando semente para plantar, cuidando da roça. Também não vai ver ela guardando em celeiros. Será que amanhã vai ter comida? Não. Elas descansam em Deus, confiam na provisão de Deus. E Jesus disse: olha para as aves dos céus. E aí ele pergunta: não é o corpo maior do que a comida?
Não é o corpo maior que a vestimenta? E ele completa no 27, 28. Olhai para os lírios do campo, não tecem, não fiam, ou seja, não costuram. Mas uma coisa eu vos digo: nem Salomão, no alto da sua glória, se vestiu como os tais. Eu não cuido dos lírios, eu não visto os lírios, eu não vou vestir vocês. Vocês não valem mais do que passarinho, vocês não valem mais do que os lírios. Eu sei que tem gente aí que acha que passarinho vale mais. Tem coragem de pagar 50 mil reais no passarinho? Meu Deus do céu. Mas Jesus está dizendo: você vale mais. A vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que a roupa. E aí Jesus vai fazer um link em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Se você entender isso aqui, você vai entender a mensagem. Olha o que Jesus estava dizendo. Ele fez um link. Olha só o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Mas olha o que diz o versículo número 8. Então Deus plantou um jardim. Você entendeu? Primeiro ele formou o homem, e depois ele plantou o jardim. Se ele não tivesse formado o homem, ele não precisaria plantar o jardim. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Tua vida vale mais do que alimento. Tua vida vale mais do que um impacto a você. Primeiro ele formou o homem, porque a vida é maior do que o mantimento. Por que não tem árvore frutífera em Marte? Porque lá não tem vida. E Deus está dizendo: você vai ficar nessa ansiedade, crente ruim. O que vai ter de janta? Amanhã, bem, o que vai ter de almoço? A vida é maior do que isso. Não fica com essas preocupações, com essas ilações. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Cuidou ontem, está cuidando hoje, vai cuidar amanhã e vai cuidar até o arrebatamento. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Vença essa culpa com relação ao ontem através da oração. Vença essa pressa com o dia e com as responsabilidades de hoje através da súplica. E vença essa ansiedade e esse medo do amanhã através da fé. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder